Fala massa, saudações atleticanas. Hoje tem Galo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo vai em busca dos 3 pontos contra o Grêmio dentro da Arena MRV. Já vai deixando o seu palpite aqui nos comentários. Mande a sua boa energia pro Galão. Meu palpite 2-0 pro Galo. Quero também saber o seu palpite. Deixa aqui nos comentários. Já chega, deixa o seu like. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Temos aqui, meus amigos, os cortes das notícias, últimas notícias do Galo. Notícias boas, notícias também não tão boas. Vocês vão acompanhar aí porque tem peça importante do Galo ficando fora por lesão, hein, massa? É, rapaziada, o bagulho tá doido no Galão da Massa. E as últimas informações do nosso Galão com o Esporte Total da Band Esportes. Quero deixar os créditos aqui na descrição. Já na sequência, tudo de Galo com a equipe da Itatiaia, trazendo as informações com Cláudio Rezende aqui, prováveis escalações e um pouco mais as informações aprofundadas do nosso Galão. Vamos junto, massa, vamos em busca da vitória. Deixa o seu like, se inscreva, mas agora bora lá. E um sucesso também, claro. Vamos falar sobre a vitória na Sul-Americana. O Galo quer aproveitar o momento contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Se liga só. O Atlético inicia a preparação para encarar o Grêmio em casa neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra vem de vitória dramática sobre o Godoy Cruz da Argentina pela Copa Sul-Americana. A partida ficou marcada pela estreia de Reinier, que chegou chegando com assistência de peito. Para a próxima partida, o técnico Cuca não deve contar ainda com o volante Patrick, que se recupera de lesão, além de Dudu, que cumpre suspensão. Fausto Vera também é dúvida para o confronto. O atacante Hulk, que não atuou diante do Vasco na última rodada, volta com tudo. Inclusive, foi autor do gol que deu a vitória para o alvinegro na última quinta-feira. No momento, o Atlético ocupa a 10ª colocação da tabela, com 24 pontos. Em caso de vitória, a equipe alvinegra se aproxima ainda mais da zona de classificação a Libertadores. Para começar a pensar. Afinal de contas, a situação para muitos clubes não está muito fácil, não. E o momento, por falar de não ser fácil, é momento de pressão na dupla Grenal, principalmente, imortal, pelos lados do Grêmio. Se liga só. O Grêmio viaja para Belo Horizonte depois do treinamento da manhã deste sábado. O técnico Mano Menezes já sabe que não terá Martin Braithwaite à disposição. O dinamarquês, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Sport, fica fora do duelo contra o Galo. Carlos Vinícius deve ser o seu substituto na partida. O Grêmio também pode ter mudanças em outras peças da escalação, que pode ser mais experiente para este duelo contra o Atlético Mineiro, já que o técnico Mano Menezes terá mais uma vez o seu trabalho em xeque, sendo avaliado em mais uma rodada. Em caso de insucesso, uma troca no comando não está descartada. No mercado de transferências, o tricolor chegou a um acordo com o lateral Marcos Rocha. O lateral de 36 anos chega com contrato em definitivo e deve desembarcar em Porto Alegre na próxima semana. Quem quer avançar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é o Galo, é o Atlético. E quem chega com informações é Cláudio Rezende. Boa noite, Claudão. Boa noite, Romano. Boa noite, é o Edu Panzi. Boa noite a todos. Manchete do programa. Xerife do Galo, dor de cabeça pro Cuca, hein, Romano? A gente já imaginava que ele teria que rodar o elenco nesse jogo contra o Grêmio amanhã, 4 horas da tarde. O próprio Cuca já destacava, porque o Galo jogou na quinta-feira à noite. É um prazo muito curto, né? Para domingo à tarde recuperar os jogadores. O Galo vem de sequência de decisões e a maratona não termina, né? Ele tem que pensar lá na frente. Quinta-feira dessa semana próxima, o Galo já enfrenta o Godoy Cruz na Argentina. O time viaja na terça-feira. E aí de terça vai lá para Mendoza, na Argentina, joga na quinta, de lá já vai direto para São Paulo, encarar o tricolor paulista, né? O São Paulo no domingo seguinte. Depois do São Paulo tem nada mais, nada menos que o primeiro clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, quartas de final da competição. Então não tem refresco para o time do Cuca, que segundo ele, né, Romano, desde quando voltou dos Estados Unidos, lá no início do ano, é decisão atrás de decisão. O Galo já voltou daqueles jogos amistosos no início do ano com a corda no pescoço no Campeonato Mineiro. E aí começou a Copa do Brasil, aqueles duelos complicados, né, de início de campeonato, que são sempre traiçoeiros. Tem depois o início da Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro. Então é muita coisa. E o Lianco passou por exames de imagem, é a informação que a Itatiaia já trazia desde o Rádio Esportes.
E possivelmente, Romano, não terá o Lianco amanhã nesse jogo. O Atlético aguardando aí resultados de exame de imagem para ver se não tem lesão mais complicada, porque se tiver lesão muscular, já é um problema a longo prazo para o Cuca. E amanhã, não tendo o Lianco, é uma dor de cabeça para o Cuca, porque o setor de defesa é o setor que ele está menos mexendo, né? Menos trocando peças. Na defesa, ele vem aí quase sempre jogando com o Lianco e com o Alonso, né? E também porque não tem muita opção por ali. A corda esticou do Lianco, Edu? Não sei. A gente tem que esperar o resultado dos exames para saber se há lesão ou não, mas o Atlético tem que trabalhar com muita cautela, tá, Romano? Porque uma possível ausência do Lianco não é apenas, se houver lesão, não é apenas para o jogo contra o Grêmio. É para o jogo contra o Grêmio, é para a sequência do Campeonato Brasileiro, é para a sequência da Copa Sul-Americana. Depois do jogo contra o Grêmio, o Atlético tem a viagem para Mendoza e pode ser que o Lianco seja ausência num jogo importantíssimo. Na outra semana, Copa do Brasil, clássico, e se houver lesão, pode ser que ele esteja fora também. E aí a gente tem que analisar todo o entorno. O Lianco é o titular absoluto da zaga do Atlético. O Igor Rabelo é o reserva imediato e está saindo. Tá chegando. Cara, tomara que o Lianco não esteja fora contra o Cruzeiro, porque... Nossa, cara. Que dor de cabeça, hein, Massa? Um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil. E que a gente não sabe a condição física para jogar Campeonato Brasileiro de imediato e Copa Sul-Americana. A atual fase também não joga. O Cuca já provou por A mais B que não confia nos outros zagueiros. No que ele pediu, Vitor Hugo, e no garoto Roman. Mas ele tomou um drible ali. Olha, o Alonso, jogo pós jogo, tem falhas, comete falhas. O Lianco deu as costas pro atacante no último jogo e eles seguem jogando. Então fica difícil. Se realmente se tiver confirmado uma lesão no Lianco, e o Rabelo sair, qual vai ser o substituto do Lianco? Sendo que o técnico não confia no experiente que ele pediu e no garoto que está no elenco. Então o Atlético tem que dar uma brecada nessa negociação do Rabelo. Eu não sei se ainda há tempo para brecar, mas fala, o Lianco aqui pode ficar fora 15 dias, então Rabelo, você vai ficar com a gente até o final do ano. Ô Fluminense, segura a onda aí, vai de graça no final do ano, a gente vai abrir mão de algum percentual que chegaria, porque tem que pensar nas outras competições. O Atlético tem que colocar o pé no freio nesse momento e esperar saber o resultado do Lianco. Agora, se o Lianco tiver apenas com um desconforto e não for dúvida para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana, der tempo de esperar, trabalhar outros zagueiros, aí tudo bem. Para o jogo de amanhã contra o Grêmio, Roman, Vitor Hugo, os caras estão aí. O Cuca precisa confiar, porque lá atrás o Cuca não confiava no Saravia, perdeu um monte de tempo sem utilizar o Saravia. Ele não confiava no Patrick, perdeu um tempão sem utilizar o Patrick. Ele perdeu a confiança no Fausto Vera e perdeu um tempão sem utilizar o Fausto Vera, que, aliás, poderia ser utilizado amanhã também, porque a corda está esticando muito com o Franco. Que é outro também que na primeira passagem não confiava nem a pau. Não confiava naquela ocasião, mas agora é jogador de extrema confiança, mas a corda está esticando, porque o Franco não descansa nem em data FIFA. Então, cara, começar a confiar na turma que está aqui, confiar no elenco que tem e ser muito inteligente na hora de montar o Atlético para o jogo contra o Grêmio. Mas o Lianco é uma realidade de ausência amanhã, né, Cláudio? E um detalhe, né, o Cláudio e Edu. Mas que azar também você ficar fora no dia que o treinador da seleção vai estar na arena. Exatamente, é o dia que o Carlo Ancelotti vem, né, para acompanhar o jogo Atlético e Grêmio junto com o Rodrigo Caetano. Praticamente que ele não vai acompanhar só esse jogo. Não vai convocar o Lianco pelo jogo contra o Grêmio, né? Ele queria vir para acompanhar de perto, às vezes levar um papo com o treinador, com o Cuca, com o próprio Lianco, enfim, fazer outras observações. Mas o Lianco não estando em campo, não é por isso que o Ancelotti vai convocar ou deixar de convocar. Não, sim, mas o que eu estou dizendo é que... Para ele é péssimo. Entendeu? É claro que é chato, é lógico que é. E um detalhe, né, Romano? O Saravia, ele ainda se recupera de uma pancada que o tirou dos últimos jogos. Não creio que o Cuca vai forçar o Saravia amanhã, então deve ser o Natanael na direita. E aí, não tendo o Lianco, ele tem essas duas opções. Pelo que a gente apurou, o Igor Rabelo já está no clima mesmo de despedida, é aguardado segunda-feira no Rio. O Igor Rabelo ontem teve uma reunião importante para liberação no Atlético, porque com o Fluminense ele já está tudo certo. Inclusive o contrato dele no Fluminense, pelo que eu pude
trazer, né, buscar informações, Romano e Edu, ele vai ter um contrato até o fim de 27, podendo ficar, né, com metas estabelecidas até o fim de 28. Então é um contrato para o jogador que não teria o vínculo renovado no Galo. Ele tem aí uma tranquilidade aí para os próximos anos. Então o Rabelo já está nesse clima de despedida, possivelmente não joga amanhã. Pode até receber uma homenagem, né? Porque é o jogador mais longevo desse elenco do Galo. Ele está aí desde 2019, né? E conquistou o Hexacampeonato Mineiro, os títulos da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de 21, a Supercopa de 22. O Rabelo é um jogador reconhecido e muito querido no elenco. Agora, para amanhã, o Alonso deve jogar e o Arana na esquerda, né? O meio campo. Aí é uma dúvida, porque o Alan Franco, normalmente, fisicamente, ele é muito bom, fisicamente, ele normalmente não tem lesão. O Fausto Vera, ele treinou hoje, mas ficou fora dos últimos jogos. Vai com o Fausto Vera, segura o Franco, vai depender dessa avaliação ainda, o Cuca vai aguardar até amanhã. E aí tem o Alexander, que jogou meio tempo, o Menino jogou meio tempo, o Scarpa meio tempo e o Igor Gomes meio tempo, né? Porque ele trocou essa dupla, começou com o Gabriel Menino e Scarpa, quinta-feira, e no segundo tempo ele já veio com as mudanças, né? Com o Alexander e com o Igor Gomes. Então ele não tem ninguém muito desgastado, se a gente pensando quinta, né? De quinta para hoje. E lá no ataque, Romano, o Coelho é um jogador que jogou a partida, primeiro de atacante, depois de lateral direito, mas não gosta de ficar fora. Foi bem de lateral. Foi bem de lateral. Foi o melhor em campo, inclusive, na equipe da Itatiaia, né, no último jogo. E tem o Rony ou o Biel. Pode ser que dê uma descansada no Rony. O Hulk, ele descansou o Hulk na rodada anterior, né? Contra o Vasco. Foi. E aí pode ser que ele coloque o Hulk pelo menos meio tempo, né? Começa o jogo, dependendo da situação. Mas o Cuca vai aguardar até a última hora para definir o time. A gente sabe que ele não gosta de colocar time todo reserva, isso ele não vai fazer. Mas esse duelo contra o Grêmio, ele é complicado, pelo prazo curto de quinta para domingo, né? Da recuperação do Godoy Cruz para agora. Depois ela até tem um prazo maior de domingo para quinta para o jogo da Argentina, mas tem uma viagem e o jogo lá é decisivo. É um mata-mata e a gente sabe que vai exigir muito do Galo. E eu estou observando que o Godoy Cruz também não vai ter facilidade, né? Porque joga com o River Plate no Monumental de Núñez. E a informação é de que o River vai poupar o time todo, porque está envolvido em Libertadores, está enfrentando o Libertad. O Libertad, né? Foi 0-0 o primeiro jogo. Então, o Galhardo lá vai poupar todo mundo. E o treinador do Godoy Cruz, que chegou agora, estreou contra o Galo, ele diz que vai com o que tem de melhor. Mas o que tem de melhor para esse jogo pode não ser o que tem de melhor tecnicamente, né? Porque com certeza ele não vai, ainda mais com o River jogando com o time reserva, amanhã a gente vai aguardar para ver como vai esse Godoy Cruz, mas eu não creio que ele vai colocar time completo amanhã, Romano, tendo essa decisão na casa deles. Eles estão levando isso muito a sério lá, jogar em casa, no seu estádio, contra o Galo. Só que eles também têm um problema, né, Edu? Que é o seguinte, tudo bem que foi uma derrota de 2-1, que é um resultado que não é uma vantagem larga para o Atlético, que vai decidir em casa, só que no Campeonato Argentino a situação dele é complicada. Tá, né? Mal papado de baixo, né? São poucas rodadas, né? Mas não tem um bom início lá de campeonato argentino, o Godoy Cruz. Mas eu acho que o Atlético tem que focar no jogo de amanhã, cara. É focar amanhã. A minha dúvida física em relação ao Alan Franco mesmo, porque o Cláudio citou aí a primeira linha defensiva, não tem muito o que fazer diferente. É Natanael, aí o cara que vai substituir o Lianco, eu iria de Román mesmo, o Ivan Román. O Atlético contratou, é um jovem, é promessa, precisa jogar, precisa começar a ter minutos. Alonso, Guilherme Arana. Aí a minha dúvida, se Alan Franco, se há desgaste físico ou não. Se ele estiver bem fisicamente, e é o Cuca que tem essa informação, vai jogar, não tem muita dúvida. E aí no meio de campo, o Cláudio explicou muito bem, não tem ninguém desgastado, porque o Cuca, por força, né? Não que ele quisesse poupar, mas por conta do que foi o jogo, ele acabou tendo que mudar o meio de campo, deixar o meio de campo mais combatente, mais físico, mais dinâmico. Então não há problema. Lá na frente, eu começaria com o Coelho, nem que seja para jogar um tempo. Coelho, Hulk, cara, e eu iniciaria com o Biel. A minha dúvida física é o Franco e a minha dúvida técnica é o Rony com o Biel. Está na hora de começar a testar outros jogadores em detrimento ao Rony, e aí não vai nenhum tipo de crítica ao Rony, porque para mim o Rony está entregando muito próximo do que eu já esperava.
mas para a gente começar a enxergar o ataque do Atlético com outras peças também, né? Não apenas com o Rony. Então fica aí esse ponto de interrogação para algumas posições. E lembrando, o Natanael, tá muita crítica ao Natanael, isso e aquilo. Cara, nós estamos no mês 8, né? O Natanael começou a ser criticado e questionado agora, em julho e em agosto. Foi o primeiro semestre inteiro, sem muito questionamento. Foi. Então, eu encaro o problema do Natanael como uma fase. A mesma coisa o Rony. O Rony tem 10 gols na temporada. Depois do Hulk, ele é o cara que mais marcou gols com a camisa do Atlético. E o primeiro semestre do Rony não foi ruim. Mas agora, depois principalmente daquele imbróglio da justiça, ele teve uma queda. Eu acho que ele sentiu. Então... faz um tempo que ele não faz gol, né, Edu? O último gol dele foi contra o Ceará, que foi um golaço, inclusive o gol da vitória lá em Fortaleza, no início de junho. Aí depois teve a parada. Cara, nitidamente o Rony sentiu. Então, Natanael, Rony, são caras que já entregaram e que passam por uma fase ruim. Eles não são esses pé de rato, como diria o craque Neto, que tem muita gente pintando aí, não. Acho que são caras importantes para o elenco do Atlético e que precisam voltar e recuperar a confiança que tinham no primeiro semestre. É isso aí. Ô, Cláudio, daqui a pouquinho você traz o... É diferente de Júnior Santos e Bernard, por exemplo. Que o ano inteiro não entregaram. Exatamente. A gente tá falando de 2 caras que já entregaram na temporada. Exato. E aí, Cláudio? Provável Atlético para amanhã. Vamos lá, Everson, Natanael, aí o Lianco fora e o Igor Rabelo se despedindo, pode ser o Ivan Roman ou o Vitor Hugo e o outro zagueiro, o Alonso, e na esquerda o Arana. Meio campo, Alan Franco com o Alexander ou Menino, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony ou Biel e o Hulk, esse provável Galo para amanhã. A gente não citou aqui o Reinier, né? O torcedor deve perguntar, mas o Reinier não vai ter chance, vai poupar o time? Ele ainda está chegando, né, Romano? Não creio para começar o jogo, o Reinier, que deu um passe muito bom, né? Um passe de peito para o Hulk, assistência muito importante naquele jogo que deu a vitória ao Atlético. O Reinier deve jogar amanhã, mas durante o jogo, né? Durante a partida, deve ser acionado. É bom lembrarmos de novo, né? E a gente toda rodada tem que lembrar, né? O Dudu não pode. Jogou Copa Sul-Americana, tem que cumprir ainda Campeonato Brasileiro. O Dudu amanhã está fora e tem que ficar também fora contra o São Paulo no outro fim de semana. Aí acaba essa história aí das 6 partidas do Dudu. Então amanhã não tem Dudu, o Lianco também fica fora possivelmente e é o Galo aí contra o Grêmio para começar bem o Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos não emplacou ainda, Romano. Inclusive o Galo está amanhã fazendo de novo aquela promoção para o Galo na Veia da Massa. O Galo na Veia da Massa é o plano, né, sócio-torcedor, que o torcedor não tem que pagar por mês. É um sócio mais democrático e o Galo amanhã está dando 50% de desconto. A partir de amanhã, 8 da manhã, pelo site, quem é Galo na Veia da Massa, quem não é pode fazer o sócio aí e ganhar 50% de desconto no ingresso para a gente ter um público amanhã parecido com o de quinta-feira, quem sabe, de 20 a 25 mil torcedores para esse jogo do Galo com o Grêmio, 4 horas da tarde, horário nobre, né? Horário bom para o torcedor ir à Arena MRV. Com certeza, é um horário legal para você poder comparecer na Arena MRV. Agora, o Atlético contra o Grêmio, em casa você não pode perder ponto para quem está abaixo de você na tabela, de jeito nenhum. A ideia é essa, né, Romano? Não pode. E outra coisa, eu falava no Rádio Esportes, né? Como o Galo tem essa maratona, o duelo contra o São Paulo no Morumbi, que é o próximo, vai ser o que antecede o clássico. Então, se você vence amanhã, tem um pouco mais de tranquilidade para rodar porque eu acho que no jogo antes do clássico, o Cuca voltando da viagem desgastante da Argentina, também vai ter que rodar um pouco o elenco. E lá em São Paulo, Morumbi, o São Paulo vem numa sequência forte aí de vitórias, né? Então, você ganharia um pouco de respiro, porque se não ganha amanhã, já joga pressão no Brasileiro, né, Romano? Então, o jogo de amanhã é crucial para o Galo em termos de Brasileirão. E muito bem, massa. Vamos dar uma olhada aqui na redação GE. Escalação do Atlético, Lianco é dúvida. E Cuca estuda opções na zaga. Veja o provável time. A gente vai dar uma olhada aqui também no provável time com a escalação aqui do GE. O zagueiro Lianco é dúvida no Atlético para o jogo contra o Grêmio, neste domingo às 16 horas, horário de Brasília, na Arena MRV, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogador sentiu desconforto muscular na coxa esquerda após o jogo contra o Godoy Cruz pela Conmebol Sul-Americana e passou por exames para constatar se há lesão. O Atlético ainda não divulgou oficialmente sobre a situação do jogador. Lianco não apareceu nas imagens dos 2 treinos do Galo para o jogo contra o Grêmio. Na última semana, o jogador
ampliou o contrato até o fim de 2029. Se não atuar, Cuca poderá contar com o jovem Ivan Roman na zaga ao lado de Júnior Alonso. As outras opções são Vitor Hugo, zagueiro canhoto, até mesmo Igor Rabelo, algo menos provável, já que o jogador está em negociação aí com o Fluminense. Cuca ainda poderá rodar mais o time, já que tem decisão pelas oitavas da Sul-Americana no meio de semana, contra o Godoy Cruz em Mendoza, na Argentina. Alexander poderá ganhar uma chance no meio-campo. No ataque, quem pode ser a novidade é Biel. Provável Atlético para contra o Grêmio. Everson, Natanael ou Saravia provavelmente vai ser o Natanael. Vitor Hugo ou Ivan Roman provavelmente vai ser o Ivan Roman. Júnior Alonso não deve sair do time. Arana, Alan Franco e Alexander. Talvez possa sair o Alan Franco para a entrada do Igor Gomes, né? Eu não acredito que o Gustavo Scarpa vai ficar no banco pro Igor Gomes. Rony, o Biel, eu acho que o Biel deve ganhar uma oportunidade. Coelho e Hulk deve ser o time do galão da massa para enfrentar aí o Grêmio em busca dos 3 pontos nessa vitória que interessa muito ganhar dentro de casa. O Grêmio aí que vem resultados pífios, perdeu por Lanterna dentro de casa, Sport. Então, galera, não dá para perdoar. Tem que chegar e dar uma cepada, despachar o Grêmio pro Rio Grande do Sul, com todo respeito à torcida gremista, mas o galão da massa tem que conquistar esses 3 pontos, porque não pode vacilar. A Galo tem uma sequência difícil e provavelmente vai precisar poupar novamente contra o São Paulo antes de decidir aí o primeiro confronto contra o Cruzeiro, que na Copa do Brasil também é uma das prioridades do nosso galão, já que o Campeonato Brasileiro parece ficar em terceiro plano aí para o Galo. Comenta aqui o seu palpite, se inscreva, deixa o like, concorda com essa escalação, tem uma escalação diferente, comenta aqui, inscreva-se, deixa o like. Eu fui, massa, até o próximo vídeo.